a ler a Bíblia, o Velho Testamento, comecei novamente a ler do princípio e houve uma escritura que alertou o meu coração e eu nunca tinha pesquisado muito nesta área e achei interessante, senti no meu coração, por que não começar a pesquisar e saber o porquê do que eu vou falar agora. O título da minha mensagem é O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Amém? E o porquê da nomeação destes três nomes? Por que Deus se identifica com estes três nomes? Estas três personagens? É isso que vamos falar hoje, amém? Não vou concluir hoje, porque Deus vai dar, já mostrou que tem que dar a continuação, mas hoje é como se fosse uma introdução. Estão comigo? Amém, querido Pai, obrigado, Senhor. Sejam as tuas palavras, não a do homem, Senhor. Sejas tu a falar aos nossos corações, Senhor, porque nós te honramos aqui, porque tu e a palavra são um, Senhor. Por isso nós honramos-te, Senhor, na palavra que é ministrada hoje, Senhor. Pai, nós te honramos, Senhor, naquilo que queres fazer na nossa vida, na presença do teu Espírito no nosso meio, Senhor. Nós dizemos mesmo que o nosso coração está aberto para a revelação dessa palavra, Senhor, que a palavra rema entre em nossos corações, Senhor Deus, Pai, que nos ajude, Senhor Deus, Pai, a crescer cada vez mais e mais a tua imagem, a tua semelhança, e que cada um de nós possa entender mais, Senhor, aquilo que foi até falado hoje, Senhor, a aliança que nós temos contigo, Senhor. Pai, nós oramos e pedimos isso. Abre mesmo o nosso entendimento para honra e glória e louvor do teu nome. E todos dizem? Então, o porquê da nomeação destes três nomes? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Tudo isso começa quando Deus se preparava para levantar para si um povo livre da escravidão. Deus estava-se a preparar para levantar um povo livre da escravidão e por isso ele se apresenta a Moisés na sarça ardente. Lembram-se que Deus aparece na sarça ardente pela primeira vez a Moisés? Amém? Ele apresenta-se a Moisés e é assim que ele se apresenta. Êxodo 3, verso 6. Vejam como é que Deus se apresenta a Moisés. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai. E nota agora o que diz. O Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para o Senhor. Amém? Porque temeu olhar para Deus. Amém? Note, Deus apresenta-se como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Mais tarde, amém? Aqui primeiro, no monte, na sarça ardente, Deus revela-se e diz quem Ele é. Que Ele é o Deus, amém, de Abraão, Isaac e Jacó. Deus envia Moisés para ir libertar o seu povo da escravidão do Egito. Sabem dessa história? Se não, dê uma cotovelada assim, amigável ao seu irmão, amém, e diga assim, se não sabes, vai ver os 10 mandamentos. Aí o filme, e vocês podem ver isso, os 10 mandamentos fala sobre isso, amém, o filme dos 10, ou da Bíblia fala sobre isso, amém. Então, Deus envia Moisés para ir soltar o seu povo da escravidão no Egito. E Moisés pergunta, mas Deus, como é que eu vou falar com eles? Como é que eu te vou apresentar? Como é que eu te vou dizer quem tu és? Como é que eu vou fazer isso? E Deus diz o seguinte, novamente, em Êxodo 3, verso 15. Deus torna a falar e diz o seguinte, e Deus disse mais a Moisés, assim dirás a quem? Aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus dos vossos pais, o Deus de Jacó me enviou a vós. Note que Deus remarca aqui, ele diz, este é o meu nome. E o meu nome eternamente, desculpem. E este é o meu memorial de geração em geração. Agora, por que é que Deus se apresenta assim e quer ser lembrado de geração em geração? Por que será?
Eu achei isto muito interessante. Por que é que Deus quer isto? Sabem que Jesus falou sobre esta apresentação de Deus também no Novo Testamento. Nós sabemos que o Velho Testamento está revelado no Novo e o Novo está escondido no Velho. Então, nós vemos que Jesus falou da importância de apresentar Deus com estes 3 nomes. Ok? Então vamos ver o que é que Jesus diz em Mateus 22. Ele fala nos Evangelhos, Jesus fala em todos os Evangelhos sobre isso, mas vamos ver Mateus 22, versos 31 e 32. Diz assim: E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes o quê? Lido o que Deus vos declarou, dizendo, note, eu sou o Deus e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas é dos... Vocês já notaram uma coisa incrível? Que já no Velho Testamento, Deus tinha falado da ressurreição a Abraão, a Isaac e a Jacó. E Jesus não tinha sequer ainda morrido, nem sequer tinha nascido, estava a ser chamado à manifestação ainda pelos profetas. E Deus já tinha falado com Abraão sobre a ressurreição. Os irmãos estão a entender? Deus já tinha pregado o Evangelho a Abraão. Os irmãos estão a entender? O Evangelho da salvação, da ressurreição, amém? Da vida eterna. É incrível vermos isto, amém? Aleluia. Então vamos a ver, por que será que Deus usa esta expressão tripla ao se apresentar? Por que Deus diz? Por que Deus não diz só, eu sou o Deus de Abraão? Qual é o significado destes 3 nomes para nós hoje? Aonde é que se aplicam estes 3 nomes hoje para nós? Amém? Sabem, irmãos, esta apresentação de Deus, nesta apresentação, existe um significado mais profundo do que aquele que nós estamos assim a ver à superfície. Há um significado muito mais profundo e que se aplica à nossa vida. Aplica-se à vida de todo aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador. Os irmãos estão comigo? Querem saber qual é? Amém. Então vamos a isso. Amém? Abraão, Isaac e Jacó, deixem-me dizer assim, são o exemplo de povo, são o exemplo, deixem-me dizer assim, do Filho de Deus, ou do crente, que Deus queria levantar. Eles são o exemplo, amém? Depois da queda de Adão, todos nós sabemos que Adão pecou, amém? Depois da queda de Adão, que cedeu à tentação, ao ceder à tentação, o que aconteceu? Depois de Adão ter pecado, o que aconteceu? Cedeu à tentação e o que aconteceu? Ficou debaixo de um jugo de escravidão e de pecado. Depois disso ter acontecido, Deus sempre trabalhou para tirar o homem dessa escravidão, desse jugo de pecado. Ele sempre começou a operar, para trabalhar nisso. Amém? Nós sabemos que as gerações seguintes, a seguir a Adão, foram gerações que seguiram os passos, deixem-me dizer assim, as pisadas de Adão. Foram desobedientes, foram filhos rebeldes. Está na Bíblia. Os irmãos podem ler. Alguém já leu o livro de Gênesis? Amém? Amém. Então, podem ler que está lá. Pouco se ouve falar da geração depois de Adão. Pouco se ouve falar até chegarmos a Noé. Quem se lembra de Noé? Quem é o Noé? Noé? Sabem do Noé? Amém? Por acaso agora na televisão tem estado a passar o filme do Noé. Já passou tantas vezes, mas está novamente. Está a falar da história do Noé, muito deturpada, mas pronto. Então, até chegarmos a Noé. Sabem, Noé foi uma exceção. Enquanto, depois de Adão, todas aquelas gerações, amém, foram pessoas desobedientes e rebeldes, nós chegamos a Noé, e Noé é completamente o oposto. É uma exceção. Pois é logo tido como um homem íntegro e justo. Logo tido como um homem íntegro e justo. Em Gênesis 7:1, nós podemos ver isso. Amém? Diz que logo ele achou graça a Deus. Nota, depois disse o Senhor a Noé, entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo
diante de mim nesta geração. Deus encontrou um homem justo naquela geração. Até ali não tinha encontrado nenhum. Encontrou um agora, em Noé. Ele achou logo graça aos olhos de Deus. Não sabemos como é que Noé se achou justo. Não sabemos. A Bíblia não diz o que é que ele fez para ser justo. Note que só fala a partir daqui. Não diz o que é que ele fez. A partir daqui que fala que Noé foi achado justo. Amém? Não sabemos, então, como eu estava a dizer, não sabemos como é que ele foi achado justo. Noé foi o único homem, meus irmãos, a única coisa que sabemos é que Noé foi o único homem que depois de Adão andava com Deus. Gênesis 6, verso 9. Depois de Adão, houve um homem que andava com Deus. E esse homem chama-se Noé. Eis aqui a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé, o quê? Andava com Deus. Uau, lindo, não é? Note, depois de Adão, só um homem depois andou com Deus. Lindo. Como os irmãos sabem, Deus usa poderosamente Noé. Usa ou não usa? Uau, amém? Por acaso, quando eu vi que estava a mostrar esse filme do Noé, quis ver outra vez a entrada daqueles animais, 2 a 2, vinham de todo lado, como é que ele... Eu acho isso tão lindo, não é? Como Deus organizou, fez aquilo tudo, achei lindo e eu gostei. Deus fez algo incrível através de Noé. Ele tinha que ser um homem de muita fé, fazer uma arca lá no cimo do monte, onde não havia água, não havia nada. Tinha que ser um homem de muita fé também. É verdade ou não? Deus o usa, então, poderosamente, mas o curioso é que o seu nome não é mencionado quando Deus se apresenta. Não é mencionado. Mas Abraão, vamos ver para Abraão. Talvez vá chocar alguns irmãos, mas vamos ver. É Abraão. Abraão era um idólatra, um gentio, um pagão. Mas é escolhido por Deus. Ainda me amo? Vamos ver. Josué, não quero escandalizar os irmãos, mas vamos ver Josué 24, verso 2 e verso 3. Diz o seguinte: Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Antigamente, vossos pais, Tera, pai de Abraão e de Naor, habitavam de além do Eufrates e serviram a outros deuses. Continuando. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, de além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. Note, eu, porém, chamei Abraão, do meio daqueles idólatras, chamei Abraão e disse assim: olha, essa terra, amém? Essa terra mundana, essa terra pagã, essa terra de gentios, não é a minha terra. Não quero que tu estejas. Então, tirou Abraão dali e mandou para Canaã. Nosso Deus é tão lindo. Sim, Deus escolhe um pagão, um idólatra, um gentio e diz, ainda há bocado a Cláudia estava a dizer isso, ele é meu. Diz assim, ele é meu, dele levantarei uma nação e um povo peculiar. Dele eu levantarei um pagão, um gentio. Deus diz, vou levantar uma nação, um povo peculiar vou levantar. Não é lindo de se ver, irmãos? Eu quando vi isto até chorei. Eu disse, Deus, tu és mesmo incrível. Amém? Que ainda hoje, meus irmãos, no meio de um mundo pagão e idólatra, Deus nos chama. Amém? E quando nós aceitamos o seu chamado, meus irmãos, e provamos da sua salvação, passamos a ser o seu povo escolhido. Passamos a ser o seu filho escolhido, o seu amado. Deus chama-nos. Chamou-nos ou não nos chamou? Do mundo pagão, o mundo que vivemos é um mundo pagão. Idólatra. E Deus chamou-nos, tirou-nos deste mundo. Sem Abraão
Isaac e Jacó, não haveria um povo peculiar. Não haveria a nação de Israel, meus irmãos. Sabem disso? Sem Abraão não havia nação de Israel. O relacionamento de Deus com Abraão, Isaac e Jacó tornou possível o que nós temos hoje. A nação de Israel e um povo que se chama pelo seu nome. Que somos nós. Nós somos filhos de Abraão pela fé ou não? Somos ou não somos? A Bíblia diz que nós somos filhos de Abraão pela fé em Cristo Jesus. A posição especial dada a Abraão, Isaac e Jacó tem a ver com o facto do nome de Deus e o seu caráter, o caráter de Deus, estarem ligados a todos eles. Nós vamos ver, conforme eu continuar neste estudo, nós vamos ver que o nome de Deus, o caráter de Deus está ligado com todos eles. Vocês entendem? Deus identifica-se através deles e só eles é que receberam esta posição. Ninguém mais recebeu esta posição. Só eles é que receberam esta posição. Amém? Só eles. Jesus fala sobre eles. Novamente, vamos ver outra escritura em que Jesus fala sobre eles. Ou seja, Jesus estava a dizer, filhos, povo, continuem a olhar para este Deus. E vejam o que é que ele está a querer falar. Este Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Lucas 13, 28. Nós, uns versos antes, nós vemos que Jesus está a falar daquelas pessoas que dizem assim, Senhor, não fiz em teu nome grandes milagres, maravilhas, Senhor. E Deus diz assim, apartai-vos de mim, que não vos conheço. Amém? E depois diz, sejam lançados fora. E depois nota o que diz a seguir. Ali haverá choro e ranger de dentes. Estes que são lançados fora. Amém? Quando virdes no reino de quem? De Deus. O quem? Abraão, Isaac, Jacó. E todos os profetas, mas vós lançados fora. Note, é tão incrível, Nem Noé, nem Moisés, nem nenhum outro profeta está nomeado. Só Abraão, Isaac, Isaac e Jacó. Só eles os três é que estão nomeados. E nós temos grandes homens e mulheres de Deus, ou não temos aí na Bíblia? Por que só estes três? Ainda estão comigo? Amém? Deus trabalhou na vida destes três homens porque queria, primeiro de tudo, temos que entender isto. Deus começou a trabalhar na vida destes três homens porque queria levantar para si um povo muito especial. E sabe que povo é esse? Somos nós. Você e eu, somos nós. Deus queria levantar um povo muito especial. E para ele incluir os gentios, ele teve que chamar Abraão, que era um gentio. Vocês não estão a entender? Deus teve que trabalhar na vida destes três homens, então, para levantar um povo especial. O que eles passaram, meus irmãos, deve ser a experiência espiritual que todos os escolhidos de Deus devem ter a revelação, sentir, viver. Amém? Não se pode dizer o Deus de Abraão e Isaac e Jacó não estar incluído, assim como não se pode dizer o Deus de Abraão e Jacó e não incluir Isaac. Não se pode. Tem que ser os três. Nós não podemos dividir. E não dizer assim, o Deus de Isaac e Abraão. Não, você tem que dizer o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. É assim que Deus quer ser conhecido. Os irmãos entendem? Iremos então ver através destes três patriarcas, a natureza tripla da bênção de Deus sobre a vida do seu povo ou sobre nós. Nós vamos ver. Deus, através deles, tem uma bênção tripla para nós. Se nós aprendemos e recebemos a revelação, nós vamos ficar assim, uau, não sabia disto. Mas temos uma bênção tripla. Não vou abrir tudo agora sobre a vida de Abraão ou sobre a vida de Isaac ou Jacó. Vou-vos dar só uma pequena introdução. Só algo, deixem-me dizer assim, um appetizer, como é que se chama? A primeira coisa que se dá? Um aperitivo, é isso. É só um aperitivo, está bem? O resto vem depois.
Sobre Abraão, podemos ver que ele não tinha nada parecido então com Noé. Noé destacou-se logo do princípio por ser um homem justo, um homem íntegro. Amém? No meio da sua geração. Abraão, ao contrário, era como nós. Desculpem dizer, era como nós. Como os nossos amigos, como os nossos vizinhos. Um idólatra. Amém? Enquanto não aceitamos Jesus, somos idólatras. Nós vivemos de acordo com o padrão deste mundo. Verdade ou não é? Somos idólatras. Amém? Mas Deus escolheu. E nada é mais precioso. Entende isso? Nada é mais precioso para Deus do que a sua soberania. Uau! Vocês já pensaram? Já pensaram que Deus olha para nós, apesar dos nossos defeitos, dos nossos erros, a nossa idolatria, as nossas maluquices todas que nós temos, e Deus ama-nos? E Deus ama-nos e dá a sua vida por nós? Amém? É um Deus incrível, o nosso Deus. Amém? Quando nós realmente entendermos que Deus é o autor de tudo o que é importante na vida, então nós vamos dizer com prazer a Deus: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Como disse Isaías e tantos outros servos de Deus. Amém? Eis-me aqui. Abraão, sabem, meus irmãos, nem sabia por onde ia. Deus chamou e ele simplesmente obedeceu. Quantos de nós Deus chama e depois quase que é preciso Deus andar com um martelo, com uma enxada, com uma foice, com um anzol e sei lá mais o que atrás de nós para a gente conseguir segui-lo? Mas estão a entender? Mas Deus, Abraão era um idólatra, mas simplesmente ele seguiu Deus. Ele foi obediente. E, meus irmãos, deixem-me dizer uma coisa. Só talvez para a gente ficar assim um pouquinho envergonhado. Naquele tempo, Abraão não tinha o Espírito Santo. Hoje nós temos o Espírito Santo que nos guia, que nos ensina. Ainda estão comigo? Mesmo o filho de Abraão, Isaque, veio de Deus. Pois tinha que ser oferecido de uma maneira única. Amém? De uma forma única. Amém? Nunca mais houve ninguém que Deus pedisse para ser oferecido. Verdade ou não? Tinha que vir de Deus. Ele tinha que vir de Deus para passar por aquilo. Amém? Nada que tivesse origem no próprio Abraão, incluindo o seu outro filho, Ismael. Sabem que Abraão teve um outro filho, Ismael. Sabem disso? Amém? Filho da escrava. Mesmo o seu outro filho, Ismael, não servia aos propósitos de Deus. Porque não era segundo Deus. Os irmãos entendem? Tudo tem que vir primeiro de Deus. Nas coisas de Deus, tudo tem que fluir de Deus. Abraão aprendeu, e nós também devemos aprender, que Deus é o Pai. Deus é a origem. Deus é que é a fonte de todas as coisas. Amém? Só Deus. Só quando nós entendermos verdadeiramente isto, é que nós vamos passar a ser mesmo o povo de Deus. Agora nós podemos estar a aprender a ser povo. Mas o povo de Deus é aquele que entende que realmente Deus é a origem de tudo, é a fonte de tudo, é o suprimento de tudo. Amém? Quando nós entendermos isso, tal como Abraão entendeu, que ele não se importou de dizer assim: Deus, eis aqui o meu filho. Meus irmãos, só quando alguém sabe que Deus é a fonte de tudo, é que dá o seu filho. Verdade ou não? Amém? Isaque, já, ao contrário, Isaque, ou por excelência, Isaque, o filho, ilustra de forma notável a obra de Deus em Cristo. Nós sabemos que Isaque tipifica a obra de Cristo. Verdade ou não? Sabemos isso. Ele é o herdeiro, tal como nós somos herdeiros de Cristo Jesus. Isaque era o herdeiro de tudo que era do Pai. E nós somos, amém, tal como Isaque, herdeiros de tudo o que é do Pai. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Jesus, porque Jesus é o nosso primogênito. Amém? Mas primeiro de tudo somos herdeiros de Deus. Somos ou não somos?
Amém? Gálatas 4:28 diz o seguinte, fala mesmo sobre isso. Note que diz assim: vós, porém, irmãos, sois filhos. Quem daqui é filho da promessa? Todos nós. Sois filhos da promessa como Isaac. Qual foi a promessa para Isaac? Que ele seria herdeiro. Amém? Que ele seria herdeiro. Que ele seria, dele viria uma grande nação. Não só do pai, mas dele viria a grande nação. Ele é herdeiro. Amém? Assim nós somos herdeiros com Isaac. Abraão é identificado pelo que fez, pela sua fé, pela sua obediência, meus irmãos, pela sua submissão. Se há homem que foi submisso a Deus, foi Abraão. Ele foi 100% submisso a Deus. Jacó já é notado pela transformação que passou. Jacó passou por uma grande transformação daquilo que ele era, daquilo que ele foi no final. Passou por uma grande transformação. No meio destes dois temos Isaac. Uma pessoa, um homem comum, um homem natural, um homem comum. Que segundo a Bíblia, se vocês forem a ver, Isaac não fez nada de especial. Estou a chocar alguém? Isaac não fez nada de especial. A Bíblia não diz que ele fez nada. Ele não foi sacrificado. Por isso, ele não fez nada de especial. A Bíblia não relata. A Bíblia diz que, sim, nós vemos que Abraão acumulou riquezas, mas Isaac só desfrutou das riquezas que o pai lhe deu, conquistou para ele. Isaac não fez nada. Amém? Ele simplesmente recebeu a herança. A Bíblia diz que, mas Isaac cavou poços. Uau! Se nós formos ler em Gênesis 26, a Bíblia diz que Isaac foi não cavar poços, mas destapar os poços que o seu pai já tinha cavado. Ou seja, Isaac herdou tudo. Os irmãos estão a entender? Isaac herdou tudo. Então, qual é a lição que nós recebemos de Isaac? Qual é a lição que Isaac nos deixa? Que não temos nada que não nos tenha sido oferecido já. Tudo o que nós temos de Deus nos foi oferecido em Jesus. Tudo já nos foi oferecido por Deus. Amém? Tudo. A experiência de Abraão é muito preciosa para nós, dado que nos ensina a andar em fé. Ele é o pai da fé. Amém? Ele nos ensina a andarmos em fé. Amém? Ensina-nos a andar em fé. Ensina-nos que Deus é o nosso paizinho, que é o nosso pai, o nosso Deus, a nossa fonte, a rocha da nossa salvação. Amém? A fonte de tudo. Mas essa experiência de Abraão, de andar na fé, de viver pela fé, amém? De chamar as coisas que não são como já fossem. Essa experiência de Abraão, sem Isaac, não é suficiente. Ainda estão comigo? Eu sei que isto é um bocado assim para pensarem, mas é tão interessante isto. Amém? Mas, então essa experiência sem Isaac não é suficiente. Sabe porquê? Porque Deus é também o Filho. Deus o Pai, Deus o Filho. Abraão o Pai, Isaac o Filho. Tinham pensado nisso? Estão comigo? Amém? Deus é também o Filho. E também o Filho de Deus foi oferecido por nós. Ele foi oferecido. Ele foi oferecido por nós. Todos nós sabemos que a vitória, o perdão dos pecados, é uma oferta a ser recebida. Assim como a salvação, a provisão. E ela só é possível, essas coisas só são possíveis em Jesus Cristo. Nós não podemos receber perdão, não podemos receber salvação, provisão de coisa alguma a não ser por Jesus Cristo. Só Jesus é a fonte de provisão. Amém? Então, nós vimos que o princípio da vida de Isaac é o de receber. Isaac simplesmente só recebia. Ele recebeu tudo o que o pai tinha conquistado para ele. Isaac só recebeu. Os irmãos estão comigo?
A diferença até nós podemos ver, uma diferença muito, talvez não muito vulgar de se dizer, vê-se, por exemplo, entre as 3 esposas destes 3 homens. As 3 esposas. Por exemplo, a esposa de Abraão. Nós sabemos que a esposa de Abraão, amém, era meia-irmã dele. Amém? Sabem disso. Não fala muito sobre Sara, amém? A não ser que Abraão a levou também da Ur dos Caldeus, onde ele estava, junto com a sua família. Abraão a levou de lá, juntamente com Ló. Abraão a levou. Não fala muito dela, fala que era uma mulher muito bonita, mas não fala assim muito dela. Amém? Não diz como é que Abraão casou com ela, mas Abraão estava casada com ele. Amém? Já de Jacó, nós vemos que Jacó, primeiro de tudo, era um homem negociante. Ele negociava tudo. Tudo que ele podia, ele negociava. Inclusivamente, ele negociou a esposa. Os irmãos sabem disso, não sabem? Já leram a Bíblia em Gênesis? Volto a dizer. Vão ler a história de Jacó. Ele negociou. Ele primeiro, sabem, ele faz um negócio, amém, com o seu sogro, antes de ser seu sogro, ele faz um negócio e diz ele assim: olha, eu vou trabalhar um X tempo e tu dás-me aquela tua filha Raquel. Ok? Tu dás-me ela. E vamos fazer esse negócio. E o sogro disse: está bem, então vamos lá a esse negócio. Pronto, fica fechado o negócio. Lá trataram do contrato para o negócio. Mas o sogro era manhoso. E o que é que ele fez? Em vez de lhe dar Raquel, deu-lhe Lia. E o Jacó diz assim: então vamos fazer outro negócio. Vamos embora. Lá traçaram outro contrato, lá fizeram outro negócio. Ele continuava a querer Raquel. E o que é que aconteceu? Negociou suas esposas. Isaac, esse, não fez nada. Isaac não conhecia Rebeca, mas confiava no seu pai para lhe trazer a esposa certa. Então, nós vemos que Abraão envia o seu servo para ir buscar a noiva para o seu filho e envia um dote junto com ele para dar à sua noiva. Então, como filho, Isaac só se limitou a receber a noiva que o pai tinha para ele. Deus, o nosso Pai, também enviou o Espírito Santo para preparar a noiva para o seu filho. E essa noiva, meus irmãos, somos nós. Deus enviou o seu Espírito para preparar-nos para sermos a noiva dele. Nós não temos nada, dote nenhum para dar a Deus. Amém? Para fazermos essa boda. Deus preparou o dote todo para nós sermos recebidas. Amém? Para nós sermos recebidas como noiva do seu filho. Uau, não é isto lindo? Deus preparou tudo para nós sermos aceites como noiva do seu filho. Aleluia. Em Jacó, vemos um princípio importante na forma como Deus se relaciona com os seus filhos. Muitos de nós nós dizemos, amém? Sabemos que Deus é fonte de tudo. Aceitamos, até em teoria, amém? Em teoria que recebemos tudo de Deus. Às vezes diz assim, está bem, eu sei, Deus recebe. A gente até concorda, não é? A gente às vezes não acredita muito, mas diz, mas está bem, eu acredito. Pronto, vocês sabem, com aquelas reticênciazinhas todas, não é? Que tudo vem de Deus. Mas ainda assim, muitos de nós continuamos a lutar para obter as promessas pelas nossas próprias forças, pelos nossos próprios meios. Muitos dos nossos problemas estão na dependência que nós temos da nossa força natural ou da nossa carne. Muitos dos nossos problemas vêm daí. Sabiam disso? Muitos dos nossos problemas vêm de nós confiarmos demais na nossa carne. Demais na nossa sabedoria. Demais naquilo que nós podemos fazer. Achamos que se para obter algo deve ser pelo nosso esforço, pela nossa habilidade e pela nossa sabedoria. Nós achamos, eu posso, eu consigo. E sabe, Jacó era assim, ele pensava, eu consigo tudo, eu faço tudo.
Jacó pensava assim, ele traiu o seu próprio pai, sabem disso, não é? Jacó traiu o seu próprio pai. Amém? Traiu o seu irmão. Ao contrário, traiu o seu irmão, enganou o seu pai, planeou até livrar o tio dos seus bens. Ele fez tudo por tudo para tirar os bens do tio. E o tio que estava a ajudá-lo, ainda por cima. Mas sabem, esperteza não tinha lugar nos planos de Deus. Tudo isso teria que ser reduzido a nada. Deus não quer saber de pessoas que se acham muito espertas e sábias aos seus próprios olhos. Deus abomina isso. Deus não gosta disso. Os irmãos entendem? Então, tudo teria que ser reduzido a nada. As experiências pela qual Jacó passou ilustram bem a disciplina que o Espírito Santo operou na sua vida. Jacó sempre quis pôr a sua mão em tudo. Até mesmo quando ele estava a nascer, ele estava a querer insistir ser o primeiro. O primeiro filho a nascer, o filho mais velho. A Bíblia diz em Gênesis 25, 26, aquilo agarrou o calcanhar do seu irmão. Ele estava a puxar o irmão pelo calcanhar a ver se nascia primeiro. Esta é a história de Jacó. Por isso é que o seu nome ficou Jacó, porque ele, no princípio, logo os parteiras, e que quando viram que ele estava a fazer, assim, olha, este está a querer enganar. Jacó quer dizer enganador, usurpador, alguém que quer tirar o lugar a alguém. Ok? Depois nasceu o irmão que segurava com a mão o calcanhar de Esaú. Por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaac de 60 anos quando Rebeca lhes deu a luz. Amém? Jacó enganou Esaú, enganou o seu irmão para ficar com a progenitura. Sabem dessa história de Jacó? Amém? Que Deus manda fazer um guisado. A gente depois há de falar nisso mais tarde, mas agora vou simplificar. Amém? Como eu disse, é só um aperitivo. Então, Jacó tentou enganar o seu pai. O pai mandou fazer um guisado, cada um deles vai fazer o guisado. E depois Jacó vem ter com o seu pai, enrolou à volta do seu braço pelos da cabra, e o pai tocou, como estava cego, tocou e disse, és o meu filho, és o meu filho. Enganou. Não era nada, o outro filho não era Esaú. Ele enganou, fazendo-se passar por Esaú. Ele enganou. O que é que aconteceu? Tudo para ficar com a progenitura de Esaú. Por causa disso, acabou por ter que se afastar dos seus familiares e da sua casa e dos seus bens. Jacó teve o coração preparado para receber Raquel como esposa, mas acaba primeiro tudo casado com Lia. Sai de Padã Arã, que era onde vivia, amém, com muita riqueza. Ainda que a maior parte dessa riqueza foi porque ele tentou sempre enganar o tio. Amém? Sai com muita riqueza. Acaba por ter que dar tudo ao seu irmão Esaú para salvar a sua vida e a dos seus. Vejam a disciplina do Espírito Santo de Deus. Vejam então a disciplina do Espírito, em que a mão de Deus vai sempre permanecer em juízo sobre tudo o que fazemos, se confiarmos mais na nossa astúcia, na nossa habilidade, se nós confiarmos mais nos nossos dons, se nós confiarmos mais na nossa inteligência. A mão de Deus vai cair sobre nós. Se nós dizemos que somos de Deus e estamos tão dependentes de nós próprios, a mão de Deus vai cair sobre nós. Pessoas que acham que sabem e podem tudo, mais cedo ou mais tarde, têm que enfrentar Deus. Mais cedo ou mais tarde, meus irmãos, vão ter que enfrentar Deus. Se não for aqui, é no outro lado. Jacó aprendeu a lição. Ele estava em iminência de perder tudo o que tinha ganho, segundo a sua maneira de ver e fazer as coisas. E para tal não suceder, ele teve que pôr de lado todo o seu orgulho, toda a sua vaidade, tudo aquilo que ele achava que ele era o grande. Teve que pôr tudo de lado e quebrantar-se genuinamente perante Deus. E vocês sabem o que aconteceu? Jacó lutou com Deus. Sabem a história disso? Falaremos disso mais tarde. Jacó, sim, deixem-me dizer o seguinte. Jacó tinha uma aliança com Deus, mas na realidade ele não andava nessa aliança.
Quantos de nós temos aliança com Deus, mas não andamos nessa aliança? Nós achamos, sou crente, aceitei Jesus e pronto, sou crente para sempre, faço o que quero, vou onde quero, pronto, está tudo bem. Nós achamos que está tudo bem. Irmãos, entendem o que eu estou a dizer? Eu tinha uma aliança com Deus, vivia a sua vida segundo a sua maneira de ver e fazer as coisas. Temos um exemplo na história do filho pródigo, não é? Ele tinha uma aliança com o pai, mas ele achou que tinha que fazer as coisas da sua maneira. Até que foi quebrantado e teve que regressar. Os irmãos entendem? Quando o Espírito começou a contender com Jacó, ele teve que fazer algo. Ele teve que se chegar a Deus. Ele teve que se chegar a Deus. E isso equivalia a quebrantamento genuíno. Amém? Deus tocou nele de tal maneira, meus irmãos, que ele perdeu as suas forças. Ele enfraqueceu. E diz a Bíblia em Gênesis 32, 31, que ele a partir daí começou a manquejar. Vejam, nasceu o sol, quando ele atravessava Peniel, e o quê? Manquejava, ou seja, sua força estava quebrada. Os irmãos entendem? Ele já não podia mais depender da sua força. Mudança. Deixa-me continuar. Ele manquejava. Não só isto teve que acontecer, mas também o seu nome, meus irmãos, teve que deixar de ser usurpador. Pois era isso que Jacó significava. E passou a ser chamado Israel. Vocês sabem que Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Daquele dia em diante, ele era Israel, um príncipe de Deus. Gênesis 32, 28, fala sobre isso. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevalecestes. Mudança de nome, meus irmãos, na Bíblia era significativo da aquisição de uma nova natureza. Eu vou deixar de ser o que era, eu vou passar a ser outra pessoa. Amém? Aquisição de uma nova natureza. Vocês vão ver que Deus muda o nome de Abraão, era Abrão, passou a ser Abraão, Sara passou a ser Sarai. Amém? Ele muda o nome. Jacó passou a ser Israel. Mudança de natureza, transformação. Deus opera a transformação nas nossas vidas. Amém? Deus opera pelo seu Espírito transformação nas nossas vidas. Também quero que os irmãos notem uma coisa. É triste ver que às vezes as nossas velhas atitudes repassem para a geração seguinte. Pois o velho Jacó, lembram-se da história do velho Jacó, que enganava os outros, tentava sempre enganar os outros, foi depois enganado pelos seus próprios filhos. Sabem a história de Jacó? Não sabem? Sabem que os seus filhos tentaram vender José. Amém? Jogaram no poço. Depois venderam-no. Amém? E para depois justificar ao seu pai que José tinha desaparecido, o que é que eles fazem? Matam um cordeiro, enchem o seu manto, a sua capa, a sua túnica com sangue e levam ao pai para justificar. Note o engano que eles fizeram. Aquilo que nós fazemos, meus irmãos, tem consequências na geração seguinte. Se nós não nos arrependemos e mudarmos e ensinarmos como deve ser, os nossos filhos, aqueles que estão à nossa volta, vai repassar. Os irmãos estão a entender? Em Gênesis 37, verso 33 e o 34, nós vemos que os filhos vêm a ter com Jacó, entregam-lhe a capa de José, e note que ele a reconheceu e disse, é a túnica do meu filho, um animal selvagem o terá comido. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes e cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Tudo isto que é quebrantamento. Ele notou que tudo o que ele fez de mal e errado tinha consequências até na sua geração seguinte. E nós temos que pensar 2 vezes antes de fazermos seja o que for, meus irmãos.
Deus não quer que ninguém se chegue a Ele segundo a sua própria maneira de ver ou fazer as coisas. Devemos honrar a sua pessoa, a sua direção. Se nós aceitamos Deus na nossa vida, vamos honrar a sua pessoa na nossa vida. Vamos fluir com Ele. Vamos dizer, Deus, Tu deste-me este dom, esta habilidade. Senhor, é contigo que eu vou fluir. Não é com mais ninguém. Contigo. Infelizmente, muitos dos que se dizem crentes estão como Jacó, a enganar e a ser enganados. Há tantos crentes a serem enganados. O inimigo vem com a ideia e diz, não precisas fazer assim, não precisas fazer assado, não precisas. Verdade ou não? Não precisas ir à igreja. Mas Deus instituiu a igreja com um propósito. Igreja não é só um individual. Igreja é também um conjunto de pessoas que está ali pronta a fluir com Deus e com o Espírito de Deus, a ouvir Deus. Igreja é também isso. Hoje há um ditado, não, igreja somos nós e nós podemos estar em qualquer lado, posso estar em casa. Sim, tudo bem, em casa tem sido um relacionamento com Deus, mas é muito importante estar unido com os irmãos, senão Deus não iria instituir uma igreja. Os irmãos entendem? Amém? Nos últimos tempos, meus irmãos, Deus irá, pelo seu Espírito, contender com aqueles que se acham que são os melhores, que podem fazer as coisas à sua maneira. E Deus, eu já ouvi alguém dizer assim, Deus tem que aceitar o que eu faço. Desde quando é que Deus tem que aceitar o que a gente faz? Não será antes o contrário, nós temos que aceitar aquilo que Deus quer? Mas agora muitas pessoas, não, Deus tem que aceitar, Deus ama-me assim mesmo, é assim, Ele tem que me aceitar assim e pronto, acabou-se. Não, nós temos de entender que Ele quer, pelo seu Espírito, nos mudar cada vez mais e mais à imagem de Cristo Jesus. Ele quer nos mudar. Ele não nos quer carnais. Ele quer-nos espirituais. Diz assim, diga assim, Deus quer-me um ser espiritual, não carnal. Amém? Aleluia. Abraão revela então o propósito de Deus, eu estou quase a acabar, na sua escolha por nós, pecadores, e mostra a importância de viver em obediência e em fé. Isaac mostra-nos a vida de Deus tornada acessível a nós como dádiva do seu Filho amado. Aquela vida Zoe, aquela vida abundante, aquela vida tipo Deus. Nós temos acesso a esse tipo de vida. Amém? Através de Jesus Cristo. É isso que Isaac nos mostra. Que através de Jesus Cristo nós temos acesso à vida abundante, à vida Zoe, que temos fartura em tudo. Isaac teve fartura em tudo. Teve bênção em tudo. Os irmãos entendem? E nós temos isso através de Jesus Cristo. Amém? Jacó mostra os caminhos de Deus na forma do agir do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo vem trabalhar em nós para mantermos a salvação, para nos fazer crescer cada vez mais à imagem dele. Amém? O Espírito Santo vem para nos fazer prosperar. Amém? Para nos dar sabedoria. O Espírito Santo vem operar em nós. Amém? O Espírito lida com a nossa velha e obstinada natureza. Ele vem lidar com a velha e obstinada natureza nossa, amém? De modo a abrir, Ele vem operando em nós de tal maneira, de modo a abrir caminho para que a nova natureza de Cristo coopere e trabalhe voluntariamente, livremente, de bom agrado com Deus. É isso que o Espírito vai fazer. Os irmãos estão comigo? Jacó revela a necessidade de puro quebrantamento na vida de qualquer cristão. Que nada se alcança de Deus por força. Amém? Por violência, por sabedoria humana, por métodos humanos. Ninguém consegue alcançar de Deus, seja o que for, através desses métodos. Ninguém. Ninguém pode dizer assim, o meu dom vai fazer com que Deus goste mais de mim. Não, o dom é de Deus, não é seu. Os irmãos entendem? Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Por isso, não podemos ter Isaac sem Jacó e Abraão, assim como não podemos ter Jacó sem Abraão ou Isaac. Nós estamos
na posição de todos eles. Todos eles se encaixam na nossa vida espiritual. Todos eles, todas as suas experiências se encaixam na nossa vida espiritual. Amém? Do lado do Senhor, nós somos ricos, nós somos completos, nós somos herdeiros. Amém? Em Cristo Jesus, herdeiros de todas as promessas. Não é só de algumas, é de todas as promessas. Somos herdeiros. No entanto, por causa de dependermos muito da nossa força natural ou da nossa carne, a mão de Deus se levanta para corrigir e disciplinar. E tudo vai depender do quanto de Jacó há em nós. E a pergunta é, quanto de Jacó ainda há em nós? Quanto? Será que nós podemos dizer? Eu estou aqui, é para pensarem durante a semana, uma semanita aí, duas, amém? Porque se ainda, meus irmãos, há muito de Jacó em nós, se há muito ainda da velha natureza em nós, nós vamos precisar de um quebrantamento. Vamos precisar de um quebrantamento. Mas nas próximas lições, vamos falar de Abraão e vamos ver como nós podemos caminhar em fé, em obediência, sendo submissos, totalmente submissos a Deus. E vocês vão ver como é tão lindo nós fluirmos como estes homens fluíram com Deus. Sim, olhem para o seguinte, Abraão era como nós, Isaac, meus irmãos, era um homem comum como nós. Jacó era como nós. Amém? Mas todos eles venceram e Deus se apresenta através deles. Amém? E Deus pode fazer o mesmo através de nós. Amém? Somos especiais para Deus em Cristo Jesus. Amém? Vire-se para o seu irmão, dê um sorriso lindo e diga assim, é especial para Deus em Cristo Jesus. Amém? Somos especiais para Deus. Aleluia, Senhor. Obrigado, Pai. Aleluia, Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vamos amassar a palma a Jesus, Senhor. Sim, Deus, nós somos especiais para ti, Senhor. E nós te louvamos e te adoramos, Senhor, nesta tarde, Senhor. Por saber que nos escolheste, Senhor Deus. Senhor, não fomos nós, como tu dizes na tua palavra, não fomos nós que te escolhemos a ti, mas foste tu que nos escolheste a nós, Senhor. Por isso, Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por teres olhado para nós, Senhor, com as nossas fraquezas, Senhor Deus. Senhor Deus, com tudo o que nós somos, Senhor Deus, tu olhaste para nós e te agradaste de nós, Senhor. Por isso, Pai, muito obrigado, Senhor. Só queremos mesmo dizer obrigado, Senhor Deus, por sermos preciosos, por sermos amados, Senhor. Obrigado, ó Deus, Senhor Deus, que tu, Senhor, queres que cada um de nós cresça cada vez mais e mais, Senhor, a tua imagem e semelhança. Por isso, ensina-nos, Senhor, através, Senhor, destes 3 homens, Senhor Deus, que tu usaste poderosamente, Senhor. Ajuda-nos, ensina-nos, Senhor, a caminhar, Senhor, segundo a tua vontade, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Ajuda-nos a superar as nossas fraquezas. Ajuda-nos, Senhor Deus, Pai, Senhor, a ter visão de reino, Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus, Pai. Nós precisamos de ti, Senhor. Nós não queremos viver, Senhor, só segundo a velha natureza. Nós queremos viver na nova natureza, Senhor Deus, Pai. Nós queremos ser quebrantados, Senhor, perante ti, Senhor Deus, e queremos fluir contigo, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Por isso, Pai, muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Muito obrigado, Senhor Deus, por sermos teus. Muito obrigado, Senhor Deus, por teres dado a tua vida por nós, Senhor Jesus. Muito obrigado pelo teu sangue. Obrigado por essa aliança eterna. Obrigado pelas promessas que tens para nós, Senhor. Obrigado, Senhor, por olhares por nós, nos veres homens e mulheres de fé, Senhor. Obrigado, ó Deus, por nos, Senhor, teres, Senhor, dado a maior herança, Senhor, que alguém jamais poderia ter, Senhor. Obrigado, Senhor Deus. Nós te amamos, nós te louvamos e nós te adoramos. Em nome de Jesus. E todos dizem amém. Aleluia. Se você está aqui esta tarde e quer oração, seja em que área for, não só naquilo que falamos hoje, amém, mas em que área for, se quiser oração, venha à frente, nós vamos orar, amém. Aleluia. E no seu lugar mesmo, se não precisar de oração, fique aí no seu lugar, fale com Deus, amém. Quebrante-se perante Deus. Se há alguma área da sua vida que você precisa mesmo da ajuda, do favor, da graça de Deus,